que deveria fazer? Determina que o juiz federal das regiões ouça em 30 dias. Até o final do mês de junho, hoje é dia 14 de maio, até o final do mês de junho, 15, nós teremos absolutamente todas as testemunhas ouvidas. E aí, os prazos são curtos. Vamos terminar esse processo, claro, dando amplo direito de defesa, amplo direito de acesso a tudo. É assim que tem que fazer. E depois o julgamento, no meu ponto de vista, que já tem 400 e tantos condenados. Então, assim, a materialidade está mais do que provada. A grande discussão, todos ali... Ângela, no dia do julgamento, do recebimento da denúncia, 7 advogados assomaram a tribuna. Nenhum deles levantou, eu sou advogado criminal, e foi para a tribuna dizendo: isso aqui é um espetáculo dantesco, meu cliente é inocente, não há fato nenhum contra ele. Não, ninguém falou que era inocente. No máximo, eu lembro. Ninguém. Quer dizer, é um processo que nasce carimbado, porque tem 400 e tantos pelos mesmos fatos condenados, agora vai ter uma discussão sob pena. Porque se o Zé Mané, que estava lá, depredando o Supremo, cometendo crimes graves, pegou 14 anos, os líderes, que é Bolsonaro, os generais, ex-ministros, vão pegar 28, 30, 32 anos de cadeia. Mas eles vão para a cadeia, Cacai? Porque olha o Collor aí, por exemplo. Não, por idade, doença. O Collor está preso. O Collor está preso numa prisão domiciliar. É porque é comum as pessoas acharem... 600 metros quadrados. Podia ter 1.000. É a lei. Não existe uma previsão assim, olha, quem tiver casa com mais de 50 metros quadrados não pode ir para a prisão domiciliar. Entendeu? Na verdade, assim... Eu estou dizendo, sem querer te interromper, mas olha só, é o que muita gente está criticando, porque o cidadão, né, pobrezinho, comete um crime, vai preso, e vai para a cadeia comum. Né? O figurão comete um crime, o pior de todos, e vai para... O que nós devemos fazer é aproveitar, por exemplo, a Ângela, da Débora, aqui, do Batom, que foi para domiciliar porque tinha filhos menores. O que o Estado tinha obrigação de fazer? Tinha que ter uma lista de todas as mulheres que estão presas, que têm filhos menores de 12 anos, e cumprir a decisão do Supremo. Porque essa decisão não foi para a Ângela. Essa decisão foi um processo que habeas corpus coletivo, que o ministro Lewandowski, em boa hora, deu uma decisão importantíssima com o humanista. Então, assim, essa senhora, se serviu para alguma coisa, deveria ser para as defensorias públicas do Brasil inteiro. Fazer um ofício para as cadeias, para os presídios. Quantas mulheres têm que têm filha? O Poder Judiciário brasileiro, o sistema penitenciário brasileiro, não tem esse número. Eu li uma vez sobre aquele presídio do Maranhão, o diretor do presídio não sabia quantas pessoas presas estavam sob a responsabilidade dele. Se uma pessoa morrer lá dentro... Pedrinhas, né? Pedrinhas. Então, assim, eu acho muito interessante essa discussão. Eu entendo que as pessoas ficam indignadas. Eu não estou desprezando essa indignação. Eu acho que você tem que virar a chave para fazer o seguinte: quer dizer, então, que o fulano de tal tem direito à prisão domiciliar, porque tem 75 anos, 78 anos, tem doenças e tal. Todas as pessoas que estiverem presas com comorbidades que justifique, tem que pegar a prisão domiciliar. Nós temos que mudar. Eu saio isso aí de lado favorável. Olha, quando eu entrei com a DC 43, discutindo a questão da prisão em segundo grau, 45% dos presos brasileiros eram sem culpa formada. O presídio não estava nem aí. Eu não entrei pensando, o Lula livrou-se solto porque nós ganhamos esse caso do Supremo. Mas quando eu entrei, eu nem pensava nisso, eu pensava no sistema penitenciário brasileiro. Então, assim, se servir para alguma coisa que essas pessoas peguem a prisão domiciliar, porque está comprovadamente que dentro do presídio eles não podem ser tratados, que sirva para que a gente faça, nós advogados, vocês formadores de opinião, que façam uma grande discussão nacional para que os presídios que estão... Você chega num presídio que uma cela caberia 5, tem 20. Tem presídio brasileiro que os réus substituem hora de dormir. Você dorme de tanta hora porque não cabe todo mundo deitado. Esse é que é o escândalo. Agora, é óbvio, quem tem direito a advogados que estão cuidando da causa vai levantar um médico que vai fazer a condição de saúde dele. Hoje eu vi essa senhora Zambelli, me disseram, eu não vi, que ela foi tomar remédio na frente de uma entrevista dizendo que não tem condições de ir para o presídio. Ninguém quer ir para o presídio.
Todo mundo adoeceu, né, de repente. Os médicos têm que ter muita responsabilidade. Ela é uma senhora que até pouco tempo atrás estava correndo nas ruas de São Paulo com a arma na mão. Eu não sei qual é a comorbidade. Ali estava saudável, né? Ali estava saudável. Então, assim, o médico que atestar que ela tem um problema, ele tem que saber que vai ser vasculhada o atestado dele e, se provar que é falso, ele vai preso. Até hoje a gente não sabe direito o que Bolsonaro teve esse tempo todo. Essa é uma outra questão, né? Quer dizer, eu acho que hoje em dia, ao que me parece, eu não quero ser leviano, mas ele sabe que vai ser condenado, ele sabe que dentro de 3, 4, 5 meses. Ô, Ângelo, eu sou advogado criminal e eu vou dizer o seguinte: uma vez eu estava advogando o caso mais rumoroso do Brasil, não vou dizer o nome. Jornal Nacional direto, todo mundo atrás do cara, e o cara optou por foragir. O advogado não deve dar palpite sobre isso. Passado um mês, ele resolve se entregar, me liga e fala: eu não aguento mais. Polícia na porta da casa dos meus filhos, polícia na porta da escola, Jornal Nacional direto, ele se entregou. À noite do dia, eu fui lá no presídio de São Paulo, ele estava lá jogando um dominó e comendo um pãozinho, molhando no leite. E ele falou comigo assim: se eu soubesse que essa tranquilidade, eu tinha me entregado no primeiro dia. Porque a angústia de quem vai ser preso é a coisa mais avassaladora. Esses cidadãos que até ontem mandavam no país, e que sabem que serão presos em 4, 5 meses, eles já estão quase que começando a cumprir a pena de tanta angústia. Você imagina o que é você acordar de manhã, ligar para o seu advogado e falar assim: e aí, o que você está achando? Se o seu advogado for sério, como são, olha, dentro de 4 meses você está preso. Então, é desesperador, entendeu? Então, assim, essas pessoas todas têm o direito de tentar, dentro da ética, dentro das condições processuais, tudo, inclusive preparar para tentar uma prisão domiciliar. O que eu acho interessante, prisão domiciliar é prisão. O Collor está preso, tudo bem, na frente do bar e tal, é uma coisa que choca as pessoas que sabem as condições penitenciárias brasileiras. Ele não pode falar com ninguém sem ter autorização, ele não pode receber visita, ele não pode ter acesso à televisão, à internet. Então, assim, ele usa televisão eletrônica, se para ir ao médico ele tem que pedir. Há restrições, é um tipo de prisão. No meu ponto de vista, a grande vantagem seria nós, advogados criminais, a OAB do Brasil, as abacrins e outras aí, vocês, jornalistas, levar uma discussão. Vamos enfrentar a falência das penitenciárias brasileiras. Há uns anos atrás, o Supremo Tribunal considerou o estado inconstitucional de coisas o sistema penitenciário brasileiro. Teve alguma efetividade? Não teve. Não teve. Então, assim, eu não estou defendendo que a pessoa que tem dinheiro deve ir obrigatoriamente para a prisão domiciliar. Não. Se ele preencher os requisitos, que vá. Mas que também seja feito um mutirão. O ministro Gilmar, quando foi presidente do CNJ, fez um mutirão que foi uma coisa exemplar, que tirou centenas de pessoas que estavam presas sem culpa formada, processos que já tinham terminado há 2 anos, a pessoa continuava presa. Porque nós não temos estrutura. O sistema penitenciário brasileiro é vergonhoso. Geralmente é preto pobre, né, Cacai? Sempre, 99% das vezes. Por isso que o Collor tem direito a domiciliar, né? Ele se beneficia, na verdade, esses caras poderosos desse sistema, né? Na verdade, é um pouco isso e um pouco a competência dos advogados, né? Porque claro. eu vi uma cena interessante. Eu tive a pachorra de ver a audiência de custódia dele. O médico, os advogados dizendo que ele tinha tal doença, tal doença, tal doença, tal doença, para pedir a domiciliar, e o juiz perguntou para ele, ele disse: não tem doença nenhuma, não toma remédio, não. Aí o advogado, pelo que me disseram, entrou com a pessoa falando: tá vendo como é que ele é bipolar? Ele está negando, inclusive, os advogados. Então, assim, o que nós temos que pensar é que processos como esse têm que ter uma função, do ponto de vista de discussão educativa para a sociedade. As defensorias, os advogados, as OABs, a imprensa, começar a discutir. Vamos pegar assim, a papuda no Brasil. Vocês que são advogados que têm acesso, vocês que são jornalistas que têm acesso com mais facilidade a essa questão da transparência. Faz um documento para a papuda. Nós queremos saber quantas pessoas têm presas, quantas mulheres têm filhos. Isso é um baita de um estudo a ser feito. A OAB devia tomar a frente disso. Eu não mexo com a OAB, mas deveria tomar frente disso. É o seguinte, olha, a tal da Débora do Batom não foi para casa porque tinha filho menor de 12 anos? Tá bom.
Bangu, 8. Quantas mulheres estão presas? Colmeia, aqui em Brasília, não tem tantas mulheres presas. Quantas mulheres estão presas que têm filho? É a mesma paridade, o mesmo direito. Talvez sirva para isso, ainda. Talvez sirva para isso. Uhum. Sem dúvida. É um desafio, eu acho que a imprensa progressista pode, né, Claro. ter uma contribuição muito grande nesse O Bolsonaro pode acabar numa domiciliar, Cacai? Eu não conheço a situação de saúde dele, né? Ele outro dia me disseram que saiu uma foto com ele com parte do estômago para fora. E essas coisas eu não vejo, coisas teratológicas, basta vê-lo andando na rua que já me causa asco. Mas é claro, seguramente ele está preparando um pedido de prisão domiciliar, operação, aquele show incrível, como é que um hospital daquele nível permite que ele faça uma live dentro do... Depois distrata um oficial de justiça, o ministro Alexandre fez muito bem em mandar intimá-lo lá. Por quê? Porque ele estava recebendo visita, ele estava fazendo live, estava andando. Então ele pode fazer tudo isso e ele não pode receber o oficial de justiça, ainda tratar mal. Aquilo ali era caso de prisão, na verdade. Era caso de prisão a forma que ele tratou o oficial. Agora, no momento em que ele for preso, não tenha dúvida, eles vão fazer exames e os advogados certamente vão pedir um domiciliar. E os exames que ele fizer serão submetidos aos médicos, não só da penitenciária, da Papuda, que ele vai estar preso lá. Em regra, viu, Pedro? Em regra, o sistema penitenciário costuma dizer o seguinte: não, nós temos condições, sim, de tratar, salvo se for uma doença raríssima e tal. Mesmo quando muitas vezes não tem, porque o ambiente é um ambiente absolutamente deteriorado. Nós temos que mudar o sistema carcerário brasileiro. Talvez seja uma hora de discutir. Porque quando a esquerda foi presa no mensalão e tal, eu bati muito nisso. Mas a esquerda é punitiva. A esquerda fez a maioria das leis punitivas do Brasil. A esquerda nunca preocupou com o sistema penitenciário brasileiro, ou pelo menos aqueles que tinham responsabilidade. Continua do mesmo jeito. Nós tínhamos 800 mil presos. Agora a direita está andando de cabeça baixa para os presídios. E serão vários. Gente, eu vi hoje no jornal que uma mulher reclamando de não ter acesso ao marido, que está presa há 2 anos e tal, do 8 de janeiro. Por que ela não tem acesso? Porque ela não vacina e não pode entrar sem vacina nos presídios. Eu acho que ela não quer ver o marido. Eu acho que ela não quer ver o marido, porque é inacreditável. Você tem que ter regras, você tem que cumprir as regras. Claro. Então, assim, no meu ponto de vista, como humanista, como cidadão que preocupa o sistema penitenciário, é hora de fazer, repito, o ministro Gilmar Mendes, quando foi presidente do CNJ, fez um mutirão que tirou da cadeia muita gente que não deveria estar. Pena que já tinha ultrapassado, período que já dava direito à progressão de pena, pessoas que não tinham sido sequer julgadas. O sistema penitenciário brasileiro é a maior vergonha que nós vivemos. Então, eu não me preocupo muito com quem vai pegar a prisão domiciliar ou não. O que eu quero é igualdade. Essa senhora teve direito à prisão domiciliar por ter filhos? O Estado deveria, fica aí o ministro da Justiça, é um homem sério, uma sugestão para o sistema, para o departamento carcerário, fazer um estudo, saber quantas mulheres têm direito ao sistema, têm filhos menores de 12 anos, que depende dela, que está preso. Vamos aplicar a lei para todo mundo. Assim que deve funcionar.